Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês. Você que está chegando, vai dando seu alô. Hoje nós estamos finalizando os 6 aspectos da técnica de sumarização, que vai ser funcionalidade. Aqui eu já estou com o meu material de estudo, o livro de filosofia que eu tenho apresentado, né? Então, começando a nossa aula, estamos com o nosso 6º e último aspecto da técnica de sumarização. O objetivo geral dessa técnica é você ganhar tempo para alguma atividade que seja muito importante para você. Seja estudar uma matéria para um concurso, seja ter que ler um livro de uma forma mais rápida, seja ter que estudar para um conteúdo de uma prova, seja para assimilar um conteúdo da Bíblia, para alguma ministração, para algum trabalho que você vai na igreja, seja para o que você for utilizar. Essa técnica é importante para você ganhar tempo, porque a técnica de sumarização ela não vai se colocar efetivamente os conteúdos na sua íntegra. Por quê? Porque eles levam tempo. Aquilo que a gente tem trabalhado nos últimos dias. Se eu tenho um livro desse de filosofia de quase 500 páginas e tenho que fazer uma prova, por exemplo, em 3 semanas, como estudar um livro desse? A técnica de sumarização me ajuda a conter tudo que está dentro do livro de forma integral? Não, óbvio que não. Mas me ajuda a ter uma ideia explanada da estrutura do livro e dos conteúdos dos livros. E aí a técnica de sumarização, ela parte da demonstração da estrutura dos livros a partir das suas nomenclaturas, de capítulos, de partes, de títulos, de subtítulos, de itens, e tudo isso, quando é jogado na mente, me ajuda. Então, hoje nós vamos trabalhar o último aspecto da técnica de sumarização, que é a funcionalidade. E aí, trabalhando novamente sobre o conceito de funcionalidade, o que é a funcionalidade? Funcionalidade é a função, a finalidade de uma coisa para que uma coisa exista. As coisas, elas têm uma funcionalidade. Então, é muito importante você se ater aos detalhes daquilo que você está vendo, daquilo que você está observando. Então, começou a ler um texto, começou a ler um livro, é importante focar o cérebro naquilo que você está lendo, pensar só naquilo que você está lendo e se ater aos detalhes. A gente tem que procurar palavras, e aí vale uma primeira dica: ir para palavras que você desconhece. Tenham esse amigo aqui de cabeceira. Então, sempre, por mais rico ou rica em palavras, em vocabulários que você seja, você sempre vai se encontrar com palavras desconhecidas. Se você tem o costume de ler a Bíblia, e se você quer estudar a Bíblia, há muitas palavras, há muitos termos e há muitas expressões na Bíblia que são desconhecidas para você. Então, a gente viu a visão focada, a visão descritiva e vimos o esforço visionário, que é o quê? O registro. Precisamos escrever, precisamos registrar aquilo que a mente viu, que o cérebro pensou, precisamos materializar pela escrita. Então, isso é o trabalho de conceituar, de conceitualização, né? Da caracterização daquilo que você está estudando. A finalidade, ela é a função de alguma coisa. Para que alguma coisa existe? As coisas existem com uma finalidade. O lápis, ele é feito para escrever. A finalidade dele é registrar. Tudo tem finalidade. O livro, a finalidade é lhe apresentar conteúdo, lhe apresentar conhecimento. Lembre-se, aquele leitor desconectado com a realidade da sua leitura, não cabe mais para a gente. Buscando um alto rendimento, está mirando agora um alto desenvolvimento na leitura e, consequentemente, no conhecimento. E é por isso que vocês estão aqui. Quando você se deparar com qualquer tipo de leitura, a primeira pergunta que você vai fazer ao seu cérebro é: para que eu vou ler isso? Para que eu vou ler algum material? Você precisa
demarcar a finalidade daquele material que você vai ler, porque aí você vai começar a ativar a responsabilidade da sua leitura. Gente, leitura descompromissada, ela não traz atributos de conhecimento. Matar o tempo, eu vou matar o tempo aqui, eu vou ler. Cá entre nós, gente, uma leitura descompromissada é perca de tempo, porque você vai perder meia hora, 1 hora, 2 horas que seja, sem apreender nada. Gente, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos aprender as coisas, nós precisamos conhecer. Quer seja um livro de romance, quer seja um livro de uma literatura de qualquer outro gênero, nós precisamos aprender. Quanto mais aprendemos, mais nos tornamos diferente da maioria das pessoas. Então, a partir de agora, é uma leitura com responsabilidade. E ela parte para você remeter o seu cérebro a responder essa pergunta. Para que serve aquilo que eu vou ler? Abre aí em alguma página que você está lendo e faz essa pergunta. Qual a funcionalidade dessa parte? Qual a função dessa parte? Em princípio, quando a gente faz essa pergunta, a gente remete o cérebro a uma outra função, a uma outra responsabilidade. Descobrir a funcionalidade. Por quê? Porque eu sei que a maioria de vocês, ou quase todas vocês, ou quase todos vocês, não souberam responder, mas fizeram uma pergunta. Quando a gente faz isso para o cérebro já vai se ativando. Eu preciso responder essa pergunta. Por isso que é importante, todas as vezes que você sentar para estudar e para ler, em busca de um alto desempenho, você precisa fazer essa pergunta verbalmente ao seu cérebro. O cérebro não vai responder de início. Por quê? Porque você vai ler o assunto. Você vai ler o conteúdo e sua resposta ela não vai ser de imediata, mas você precisa dar o comando ao seu cérebro. Gente, em busca da alta performance nos estudos, precisamos dar comandos. Lembra dos primeiros aspectos que estudamos na técnica de sumarização? Antes deles, nós abordamos os aspectos da postura. Precisamos criar uma postura para uma atividade de estudo, para uma atividade de leitura. Então, essa postura, ela é fundamental para você ter um alto desempenho naquilo que você vai ler. E aí eu quero que você venha comigo para as 3 partes da funcionalidade. Então, anota aí, ó. Primeiro anotou o que é funcionalidade, conceito, é a finalidade da construção de alguma coisa. Para que alguma coisa existe? Para que aquele texto está ali? Agora, as 3 partes da funcionalidade são onde, como e quem. Primeira parte, onde. Então, aonde a gente vai aplicar a funcionalidade? Você precisa fazer essa pergunta ao seu cérebro. Então, eu estou lendo um livro de história da filosofia. Mesmo sem ler o livro, eu sei que esse livro ele tem uma funcionalidade que vai ser aplicada em algum lugar. Cérebro, aonde eu vou aplicar o conhecimento contido neste livro? Isso é muito importante para a gente não perder tempo. Você diz ao seu cérebro, se eu esquecer a chave fora de casa, o ladrão pode vir e pode entrar na minha casa. Se eu esquecer a chave do carro na porta do carro, o ladrão pode levar o carro. Você enche de responsabilidade. Quando você dá responsabilidade ao seu cérebro, você está dando um comando. Isso é importante para uma alta performance. Leitura descompromissada não cabe mais para a gente. Das partes da funcionalidade é onde aplicar. Segundo aspecto, como aplicar. Então, quando você vai dando um norte ao seu cérebro, aonde eu vou aplicar aquele conhecimento, você precisa já pensar, cérebro, como eu vou poder aplicar esse conhecimento? Aí o seu cérebro vai lhe ligar para rotas, porque você não vai memorizar palavra por palavra, você não vai memorizar verbo por verbo, você não vai memorizar expressões por expressões, não. O que é que você vai se ater? As expressões centrais, as palavras centrais, as palavras que são imã, que são eixo para juntar a compreensão da ideia daquele texto. Antes de estar aqui falando com vocês, eu fiz um esboço da aula. E para fazer o esboço, eu fiz a pergunta do cérebro, como aplicar o conhecimento da funcionalidade? Então, como eu vou aplicar? Você está enchendo o seu cérebro de comandos.
comandos de responsabilidade. Gente, quando você faz isso, como eu vou aplicar? Você está introduzindo na sua mente técnicas de verbalização, você está introduzindo na sua mente técnicas de falar em público, apresentar soluções. Gente, quando você for falar, você já vai ter uma noção no seu cérebro, como eu vou aplicar aquele conhecimento. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Nós encerramos assim com a funcionalidade. Trabalhamos hoje o conceito da funcionalidade e as 3 partes da funcionalidade. Eu vou ficar aguardando feedbacks de vocês para essa aula. Se vocês treinaram, como vocês treinaram, em que vocês treinaram. Então, eu espero que vocês estejam aplicando a técnica de sumarização, todos os seus aspectos. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado por vocês terem estado nesse estudo comigo, encerrando o 6º aspecto da técnica de sumarização. Cresçam no conteúdo, na leitura daquilo que vocês estarão se debruçando, estarão lendo. Fiquem com Deus!